A paz do Senhor Jesus a todos, a você que está conosco neste momento, a vocês que possam estar assistindo a este vídeo, que o Senhor esteja com cada um de nós. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa nos abençoar esta reunião desta noite, dia 20 de dezembro de 2020. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, santo, perfeito e sublime em todos os teus feitos. Te agradecemos, Senhor meu Pai, por mais uma semana que se passou, em que tem nos guardado, nos protegido, nos livrado. E nesta noite, com o nosso coração agradecido a Ti, nós te bendizemos diante, Senhor meu Pai, de todos aqueles que não conhecem a Tua palavra, para que possam conhecer através do nosso simples e humilde testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e na vida desses que nos ouvem. Aceita o nosso louvor, porque é sempre para Ti, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Atende a súplica de cada um de nós nesta noite também. Nós te pedimos a Tua presença, falando com Teu Espírito Santo em cada um de nós, segundo a Tua palavra, segundo o que o Senhor tem preparado para esses Teus filhos que estão conosco neste momento e aqueles que possam estar vendo este vídeo num dia futuro. Fica conosco, nós te pedimos esta presença santa e misericordiosa do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos continuar. Hoje, desculpa, a Lu não está vendo aí, mas então tem aqui um bonequinho de neve, só para comemorar aqui à minha direita, só para comemorar. Não dá, tem que pegar esse celular aqui. Mas depois eu dou uma virada aqui e eu mostro para ela. Então, os nossos hinos que nós passamos para os irmãos, vamos começar com o hino da nossa harpa de número 151. 151. 151, que diz, fala Jesus querido. Não, eu não sou cantor. Sempre tenha isso em mente. Amém? Vamos. 1, 2, 3. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim.
fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno som, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som falar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz queremos, e neste mesmo som. Amém, Amém, Senhor. Jesus. Amém. Graças a Deus, né? E estejamos sempre prontos para ouvir a voz do Senhor, porque Ele fala com cada um de nós. Não que é uma voz audível dele, não, mas Ele pode se utilizar de tantas e tantas formas para nos abençoar e falar conosco. O segundo, de número 127. Pitinina. O Senhor da Seiva está chamando. Amém. Quem não conhece, diga amém. Oi, Caura. Então vamos lá. Amém.
O casal ficou quietinho ali, hein? Falei, amém. Claro, 1, 2, 7. Então, o Senhor da ceia. Velho, É. velho sou eu, né, irmã? Oh, Senhor amado. O Senhor da ceifa está chamando você e eu e você. Amém, Senhor. 1, 2, 3. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. 3. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudarás bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-nos com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendemos o teu andar. Amém. Amém, Senhor. Então, Aleluia. graças a Deus. Andar não, mandar. Então, que Amém. seja sempre, né? Alegre, atendendo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor e sabendo que é Ele que está falando e atendendo com alegria. Sempre alegre, com alegria. Não? Amém. Que com certeza é o que tem sempre, que Ele tem sempre o melhor para nós, ainda que não entendemos. E como vamos entender a mente de Cristo, né? Como vamos entender a mente de Deus. Mas com certeza é o melhor para todos nós. E o terceiro, então, neste dia em que estamos aqui, daqui a pouco eu vou passar um cartazinho ali, né? Dia do... a irmã Luzinete... esse aqui é só para a irmã Luzinete no momento, então está lá. Merry Christmas. A todos. Merry Christmas a todos. Aí a irmã minha que vai por ali para sair aqui na... Esse é para os que estão ali no celular. E agora para os irmãos que estão nos assistindo, aí tá bom? Aí, mais para, mais para... Isso, então ali, levantando um pouquinho, endireitando um pouco. Então, Merry Christmas, ou seja,
em português. Feliz Natal para todos aqueles que nos ouvem. Então, hoje vamos continuar o nosso texto e o nosso tema sobre o dia 25 de dezembro. Mas cantamos Noite de Paz, 1, 2 e 3, e depois o verso 2. No domingo passado cantamos 1, 2, 3 e o 1 novamente. E hoje cantamos o 2 após o 3. 1, 2, 3 e o 2 novamente. 1、2、3とまた2ね、今度は。よろしくお願いします。Noite de paz, 120, né? Tem Nihongo, mas aí, Noah. O Noah está assistindo. Tá lindo. Noah, né? Noah, não dá para você ver aí, né? Ele está ali no outro celular, Lu, desculpa. Depois eu mando a foto que eles mandaram para você, Lu. 1, 2, 3. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus, e no presépio do mundo a luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor. Quem? O nosso bom Redentor. Amém. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Que nós nos lembramos sempre do nosso Salvador. Oh, bênção de Deus. Ali está o Julinho com a família ali. Isso. A família linda do Cauro. Dá para ver, Lu? Dá para ver? Lu? Olha lá, o Julinho deu tchau lá. Estamos sim. Eu não sei. Ela que eu... A Sofia. Amém. Sofia, tchau. Amém. Fazer que nem no Japão, fazer que nem no Brasil. Bem-vindos Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado por todos hoje, então. Esse tem especial. Algum especial de Natal, não? Olha, olha só, deixa eu falar. Ah. Vocês pegaram a gente
De- Às vezes pegaram a gente bem de surpresa. de calça É. curta. Tá com a cara rachada de quem acabou de acordar. Nós vamos cantar uma estrofe Ah, Só. e o corinho, ah, É. Amém. uma estrofe e um corinho de um. Só que assim, ó, a minha voz é contralto, a voz do Alexandre é tenor. Ah, A tá gente bom. nem ensaiou. Isso. Nada, ai, Vai Diogo. ficar mais ou menos. Hein? Vai ter um Aí. especial Olha lá, do olha lá. Brasil, Ah. de Florianópolis. Ouçam. A hora que Pode. for pra cantar, vocês falam. Já, já. 3, Um. 2, 1. Fogo. Anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém. Na, na, na. Ah, lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 Natal. É-nos nascido o Rei divino. Amém, Senhor. Sumoi. Natal. Amém, amém, Amém. Ô, aleluia. benção de Deus. Essa eu não Pegamos o conhecia. casal de surpresa, mas tem Ô, irmão, vou japonês, descer. Lu. Benção de Deus. A Tem vista também. japonês, a Lu depois me passa, é do Na, cantor na, cristão. na. Então me passa o número. Do cantor cristão. Mas essa daí o professor Roberto conhece, porque ele cantava no coro. Não, 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 não. É, mas Não eu queria lembro. lembrar de Nihongo agora. Desculpa, de japonês. Já misturei o idioma. Até desliguei a luz Se vocês azul ali. Né? tivessem falado, a gente tinha ensaiado ele todo. Aham. Domingo, desculpa, foi a... Botãozinho da esquerda aí. Mas foi uma bênção. Uma bênção poder compartilhar. Amém. Com e certeza. participar. Muito, Glória a Deus. muito obrigado. Graças a Deus. Como Por... que faz para virar para eles? Virar o quê, mamãe? Aí A não. tela. Ah, não é. Vira a tela. Bom, então, hoje vamos aqui à nossa segunda parte do nosso conteúdo, Dá para ver lá que fora. é a vinda do Messias. O nascimento de Jesus, a vinda de Cristo, do Messias prometido, do enviado de Deus, Deu para do ver? Emmanuel, Deus Lá fora. conosco. Então, Amém. eu agradeço a Deus por esta palavra, Enfeitamos. que com certeza vai trabalhar em cada um dos nossos corações, segundo a misericórdia do nosso Deus. Amém. Agradeço a Deus, como né, a nossa costumeira, a vossa costumeira presença. Nenhum de vocês tem a obrigação de estar conosco, Amém. mas tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem nos dado forças. Então, mais que agradecido ao nosso Deus por esta oportunidade de estar com vocês. Agradeço a Deus também por mais essa semana. O Senhor tem nos dado forças, tem nos abençoado. E depois a irmã Mieko, então, também pode falar alguma coisa sobre eu ter pedido a irmã Luzinete e o Anderson não pedi aos outros irmãos, nem a irmã Maria, nem a nenhum dos outros irmãos, porque eu tenho mais contato no meu celular com a irmã Luzinete, o irmão Namba, o irmão Namba e o Anderson somente. Os outros irmãos estão sempre aqui no celular da irmã Mieko. Então, assim, uma pequena preocupação com o aparecimento de uma enfermeira com uma infecção, mas a irmã Mieko é que possa nos orientar melhor. Mas agradeço a Deus, confiamos no Senhor, fomos à casa do Senhor pela manhã
e desculpando-nos publicamente de que não pudemos estar ali, a Luzinete não, e o amado esposo Alexandre não puderam estar conosco, porque eu me esqueci de levar o Wi-Fi para fazer a transmissão pelo celular. Então, mas agradeço a, a benignidade e a bondade deste casal, que a gente se comprometeu, mas às vezes, por alguma razão, já não tenho mais a memória de algum tempo atrás. Então, agradeço a Deus. Também depois conversamos mais um pouquinho com cada um de vocês, né? Se pudermos estar conversando em outra oportunidade, assim como a Simone, ao Julinho, a irmã Maria, o irmão Nishimura, o irmão Valdecir, Julinho e os demais irmãos. Dá para ouvir bem? Estão me ouvindo? Dá para ouvir. Amém. Obrigado. O microfone tá, é que eu tenho que falar no microfone e eu estou distante do celular da irmã Maria. Mas dá para ouvir, né? Então vamos aqui aos nossos pedidos de oração. Aqui estão os nossos irmãos à esquerda aqui, na nossa tela, para aqueles que estão vendo pela internet. Então, a irmã Maria, o irmão Nishimura, a irmã Mieko, eu, a Simone. Depois Simone pode assistir esse vídeo, vai ver então como vocês apareceram na internet, o Julinho e o irmão Valdecir. Estão todos ali. Vamos começar o nosso pedido de oração comigo, se for pela idade. Então, mas o meu pedido de oração, a irmã Mieko também pode explicar um pouquinho melhor depois, mas favor do começo das aulas aí para Manarro, nossa neta, que o Senhor esteja abençoando uma vida diferente para uma criança pequena. Então, às vezes se torna, a escola é um pouco longe, e no Japão não pode ir de bicicleta, de carro, de motocicleta, não pode ir de nada. A criança tem que ir a pé carregando a malinha dela nas costas. Então, é um pouquinho diferente. E a escola é um pouco longe. Não sei quão longe é, mas 2 quilômetros. Não é assim. 2 quilômetros. Próximo. Então, para uma menina de 7 anos, também fortalece a musculatura. Tudo tem um propósito, não? Amém. Então, esse é o meu pedido de oração. Irmã Maria, irmão Nishimura, por gentileza. Então, isso. Então, O Kaoru conheceu a irmã toda, né? a irmã toda. Isso. Então, fala, irmã Maria. Isso, então, em favor dela. Irmão. Isso. Irmão Nishimura. Isso. Dois para ir, 2 para voltar. Vai fortalecer os músculos dela, com certeza. Isso. Né? Nishimura Kyodai. Aí, requesto. Esnobando no japonês. Lu. Que foi na capa, Lu? Lu. Cansaço, né? Tá. Então, o irmão Nishimura, Corpo muito cansado. corpo cansado. Eu vou passar a minha receita, que para mim funcionou. Se ele quiser, a receita que para mim funcionou, pode ser que funcione para ele. Muito bem. Então vamos começar. Noah, pedido de oração, menino. Vamos, menino, fala aí. Pensa. Desligar a câmera agora aqui. Desligar a câmera na hora que eu for falar com Noah. Agora sim. Simone, algum pedido? Todos da área de saúde. Quero pedir
pedir para todos os nossos familiares do Brasil também, Uhum. né? Todas as pessoas também que trabalham aqui na fábrica, que não é fácil, esgotou, né? Trabalhar de noite com esse frio. E para todos nós que estamos aqui, Tá longe, né? Amém. Senhor, peço oração por todos nós, para que Deus nos proteja. Amém. Amém. É que você está de licença, né, Simone? Você também é da área de saúde, né? Eu estou de licença. Vamos ver se ano que vem eu volto. Em nome de Amém. Jesus. Falta poucos dias, hein? Ano que vem. Julinho. Verdade, tá ficando. Amor, também. Só um minutinho que ele tá vindo. Tá. Não, vai devagar. Julinho saiu ali pra Tá pesado, né? pegar o menino. Eu queria pedir oração para um rapaz que ele também é cristão, né? E a mãe acabou de falecer ontem no Brasil por causa de coronavírus, né? Ai, meu Deus. Aí ele pediu oração. Amém. Meu Deus. Ele é daí, Julinho? Pensamento. Julinho, ele é daí, da empresa? Isso, ele é aqui da empresa. A mãe está no Brasil, né? Ai, E Senhor. acabou falecendo no Brasil com coronavírus. Como que ele chama? É? Como que ele chama? E ele chama Gerson. Gerson. Oração em favor do Gerson. No Amém. Brasil, de que lugar? São Paulo? De São Paulo, eu acho. De São Paulo. Ah, Amém. meu Deus do céu. Irmão Valdecir? Por gentileza. Eu peço oração em nome de todos da nossa igreja daqui de Neama, de todos os irmãos, pessoal da fábrica, né? De todos, no final do ano agora peço oração, o pessoal passe um final de ano bem, que seja um ano que venha com bastante alegria, que esse coronavírus dê uma trégua. equilibrada, dê uma trégua, dê uma diminuída, né? É, Que seja melhor um pouco mundialmente no Brasil, para todos os povos, né, que dê uma equilibrada para a área da saúde, que o pessoal que estão batendo de frente com ele, que dê uma trégua, né, que dê uma equilibrada, para a gente consiga dar uma segurada nele, que essa vacina dê uma melhorada, né? Então eu peço que Deus dê uma olhadinha amém. bem certinha por Amém. nós, né? O Senhor. Amém. Vamos falar. Amém. Ok. Irmã Luzinete, então, está aqui à nossa direita. E o irmão Alexandre. O vosso precioso Alexandre, pedido. fala primeiro. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. A paz do Quero Senhor. agradecer a Deus aí por Deus ter cuidado de nós, da nossa família, dos nossos familiares aí. Em essa pandemia, Deus tem nos guardado, tem nos suprido. E estamos alegres com Cristo. Amém. Então, o meu é um agradecimento a Deus. Amém. Pode pedir. Lu. Amém. Também quero agradecer. Eu também quero agradecer essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar com vocês e também cultuar o Senhor. E agradecer também porque em meio à pandemia o Senhor tem cuidado de nós. E eu consegui, graças a Deus, fechar o meu ano letivo aqui na escola esse ano. E os meus filhos conseguiram também aqui na universidade. O Christopher, que é o meu filho mais novo, o Jonathan a dele, por conta da pandemia, o calendário se estendeu até abril, mas o Senhor tem dado graça. Amém. E o Senhor tem nos fortalecido, né? Quero pedir pelos meus pais, os meus irmãos em São Paulo, pelo povo também de São Paulo, pela igreja do Senhor aqui e por essa situação também, né? Que o Senhor dê vitória nessa questão do nosso país aqui, para a glória de Deus. Amém. 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 Irmã Mieko, então, para... Tenho muito pedido. É agradecimento.
Agradecimento pelo louvor de emergência, por essa família tão maravilhosa que nós conhecemos, né? Que eu não conhecia, mas que é uma bênção do Senhor. Continuamos com essa amizade e essa troca de ideia maravilhosa, só por Deus mesmo. O pastor Teide, outra notícia boa, o pastor Teide retornou ao Japão, está tudo bem, graças a Deus, né? E eu não soube mais de outras coisas, só mandei um e-mail para ele falando, nós estamos no Japão, estamos bem, graças a Deus. Bom retorno, né? Então, tem mais ou menos 3 notícias não muito boas. A irmã Toda está com um tumor maligno e precisa fazer quase 1 ano de quimioterapia, radioterapia, essas coisas todas. Então, orar é uma irmã muito abençoada, japonesa, que desde que nós viemos para o Japão, ela tem dado super apoio para nós, para os nossos filhos, nossa, levava em melhores restaurantes e sempre preocupada com melhores presentes, só por Deus mesmo. A esposa do irmão Anderson, a Keiko, teve uma distensão no joelho, atrás do joelho, e precisa descansar por 3 meses, repouso absoluto. Acho que é por isso que eles não participaram. Ela pediu oração, que os irmãos orem por ela, né? Porque com certeza não só por Deus mesmo, para segurar essa vaga. Né, aqui no Japão ficou doente, eles eliminam mesmo, infelizmente, mas que o Senhor, que cada um de nós, porque a intercessão dos irmãos é muito forte, então o inimigo não poderá agir se realmente a oração de um justo, né, chegar ao céu, pode mudar. Né? E também faleceu uma senhora, faleceu uma irmã muito abençoada, esposa de um dos ministros que foi no Japão, é Takeuchi também, mas não é nossa parente, né? E a irmã Takeuchi, né? E de 94 anos. 94. 94 anos. Jovem. Mas era uma bênção, uma graça, Senhor, né? Então, por todos... E no hospital... Realmente uma enfermeira, o filho dela foi infectado por corona, aí infectou a mãe, que é enfermeira, e veio para o hospital e passou para um paciente, né? É do 3º andar, eu trabalho no 2º andar. Está interditado, 3º andar sem comunicação no 2º andar, mas não é bem assim. Se precisar de algum material de emergência, essas coisas, tem que vir para o andar. Então, chegou a fera também no hospital onde a gente trabalha. Peço oração aos irmãos, porque realmente a gente já trabalha num sufoco. Sabendo nisso, é só clamar ao Senhor mesmo para nos livrar, né? Agradecimento por todos esses pedidos de oração. Amém. Amém. Então vamos orar juntos, né? Lembrando-nos uns dos outros nas nossas orações, não somente neste momento, mas quando os irmãos estiverem em momento de oração, lembrai-vos uns dos outros, porque é bom e agradável ao Senhor. Né? Vamos orar então juntos. Senhor, nosso Senhor, Deus, nosso Pai, querido, Senhor, é nesse momento, ó Deus Santo, em que o nosso coração muitas vezes está apertado, Senhor, devido à dificuldade, Senhor, meu Deus, que outros teus filhos têm enfrentado. Senhor, meu Pai querido, meu Assim Deus. como nos foi relatado nesta noite, Senhor, a todos os pedidos de oração pelo dos irmão irmãos, Valdecir, pelo Senhor, irmão Julinho, de todos os Senhor, meu pedidos Deus, que por tá esses irmãos que registrado estão nesse aqui caderno de conosco, oração, assim Senhor, como aqueles desde o irmãos que não início, estão tu conosco, sabes, tu conheces, os que não que passam estão por uma também, dificuldade Senhor, meu e que Pai creem querido, que o meu Senhor é Deus. aquele que vai restaurar. O Senhor é aquele que vai dar a Senhor, vitória, cada como um temos dos ouvido e presentes, visto, Senhor. que o Senhor é aquele que Os nossos restaura, que parentes, restabelece, Senhor, os nossos que sara, que familiares, cura, que levanta o entes caído. queridos, Senhor, Ó meu Senhor, Pai meu querido. Deus, e Nossos nós te vizinhos, agradecemos, Senhor, meu Pai, amigos, pelas bênçãos Senhor, que o meu Pai Senhor tem nos querido. concedido de ter Nossos esta colegas de comunhão com esses trabalho, teus filhos, Senhor, a colegas de qual podemos ter escola, esta comunhão, ó Pai, Oh, meu com o Pai nosso coração querido. alegre.
Os irmãos Nós te da pedimos as tuas igreja, bênçãos para o Senhor, lar, para a cada um, família do Senhor, Julinho, meu Pai querido. aqueles que estão ali naquela Em nome empresa, de Jesus, aqueles que meu estão Pai ali na querido, igreja em em nome de Nihama. Jesus, Ó Deus Senhor. Santo, Oh, continua Senhor, abençoando meu ao Pai lar e à querido, família e meu os Deus. familiares Em nome de cada um Jesus, desses teus Senhor. filhos. Ó Senhor, meu Oh, Deus, do irmão santo, Valdecir, santo, o seu santo é o filho. Senhor, meu Pai Ó querido, Senhor, meu aqueles Deus. que têm trabalhado, ó Pai, para a Senhor, grande meu Deus. obra do Senhor neste país, naquele lugar Senhor, meu ali. Pai querido, Nós te meu pedimos, porque sabemos que o irmão Valdecir tem contribuído, tem Oh, colaborado de coração na obra do Senhor. Nós te pedimos Senhor. as tuas bênçãos para os irmãos, pastor Cusso e os irmãos que ali estão, ó Deus Santo. Pelo irmão Nishimura, pelos familiares do irmão Nishimura, vamos continuar clamando pela tua mão forte, sarando, curando aquilo que a medicina não pode, ó Deus Pai. Também, Senhor meu Deus, pela irmã toda que ajudou muitos a cada um de nós, aos nossos filhos, Pai. Está em tuas mãos. Ela esteve, Senhor meu Deus, no coral te louvando nesta manhã. Senhor. A Denise, Aleluia. Senhor, meu Pai querido, Oh Deus meu Santo. A esses teus filhos, a irmã Maria, Senhor meu Deus, que também tem se alegrado na tua presença, na tua casa, que tem orado, eu tenho certeza. Ó Senhor, ó Pai, os irmãos, aqueles entes queridos que perderam, ó Pai, a nossa irmã Takeuti, ó os irmãos Nakagawa, nossos entes queridos ali, Senhor meu Deus. Ó Senhor amado, ó Deus justo, santo e bom. Continua abençoando a cada pastor, a cada ministro, a cada diácono, a cada obreiro da tua seara. Ó Senhor Jesus, continua abençoando as autoridades constituídas deste país para que tenhamos paz, em obediência à tua palavra, ao teu mandamento de orar pelos dirigentes da nação em que nós estamos, assim como ali na nação, na nossa nação no Brasil, pelos familiares que lá estão, por todos aqueles, Senhor meu Deus, que estão num leito de hospital, sofrendo, passando por dificuldades e dores. Oh, Deus Santo, este Senhor, meu Deus e Pai, este homem de Deus também, que com certeza tem estado na tua casa e perdeu a sua mãe querida. Oh, console esse coração com esta perda, ó Deus Santo. Ele, sim, ó Deus e Pai, conforta neste momento de angústia e tristeza e aperto, porque sabemos que é uma perda grandiosa também para aquele lar, para aquela família que aqui ficou. A irmã Luzinete, o seu lar, a sua família, o irmão, irmão Alexandre, mas o seu pai e a sua mãe, o nosso irmão José Ronaldo, o Senhor, ó Senhor, a sua esposa, a irmã Santina, a Janete, seu lar, a sua família, o Donizete, o seu lar e a sua família, aos familiares, Senhor meu Deus, do irmão Alexandre, a qual não conheço, Senhor meu Deus, mas o Senhor alcance eles ali no Rio Grande do Sul, aonde estiverem. Ó Deus Santo, continue a estar abençoando esses teus filhos, Pai, que com certeza têm coração agradecido ao Anderson e os familiares do Anderson, a Keiko, os familiares da Keiko, ao Daniel, a sua filhinha que completou 1 ano, Senhor meu Deus, a nossa neta mais nova. Oh, Deus Santo, aleluia, os irmãos em Sugita, a Miliane, a nossa filha, em todos os seus passos, em todos os seus caminhos, ao Chodi, seu esposo, aos familiares do Chodi, Manaho e Ushin e Keina. É o nosso pedido pela nossa saúde, Senhor. O Senhor tem nos restaurado e eu te agradeço, te louvo e te bendigo. E todos esses que estão te bendizem no santo e precioso nome do teu Filho Jesus. E aqueles que estão assistindo também, com certeza, têm um coração agradecido por tua presença. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos. Amém. Amém. Mais agradecidos, eu escrevi aqui na nossa tela, que não está aparecendo por alguma razão, não sei porquê, mas não. Então, os nossos agradecimentos ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E que, com certeza, o Senhor recompensa aquele que intercede em favor de outros, que é o nosso dever e a nossa obrigação. Mas, em tudo, dai graças. Então, eu tinha apenas comentado com os irmãos
espero não passar das 7, porque temos que ter em consideração, né, uns para com os outros, mas sempre passo alguns minutos. E 15 minutos é realmente pouco para falarmos da palavra de Deus. Nós vimos na semana passada, então, que o Messias havia sido prometido, né, e queria vir ao mundo, e que ele seria nascido de mulher. Então, aquilo que foi profetizado em Gênesis capítulo 13, versículo 15, se cumpriu em Gálatas capítulo 4, versículo 4. É da semana passada, por isso que eu estou indo um pouco mais acelerado. Vimos também no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 3, que o Messias seria da descendência de Abraão, que se cumpriu onde está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 1, que é a genealogia do nosso Senhor Jesus. Cuidado com o português. Gênesis 17, 19, também fala que o Messias seria da descendência de Isaac. Então, isso se cumpriu, como está escrito no capítulo 3 de Lucas, versículo 34. Muito bem. Eu marquei alguns textos para os irmãos. Está ouvindo, irmão Valdecir? Estou. Amém. E se não estiverem, fale algo. Então, nós tínhamos visto, talvez não vimos, que o Messias viria da tribo de Judá, que está em Gênesis, capítulo 49, versículo 10, que eu marquei. Isso, 49, versículo 10, que eu marquei para os irmãos. E isso, então, se cumpriu no capítulo 3, versículo 33 de Lucas. Então, esse seria o último texto que eu teria marcado. O Messias também seria ungido e eterno, que está no Salmo 45, versículos 6 e 7, que podemos ler juntos. Salmo 45. Eu não gosto muito de texto isolado, como vocês já perceberam, porque texto isolado fica difícil a interpretação, de tirarmos uma conclusão apenas com um texto isolado, né? A conclusão pode ser equivocada se eu tomar apenas um texto. Por isso que eu sempre acrescento mais texto. Capítulo 45, versículo 6 e 7. Vou ler. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça e é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Não está falando do Roberto, é claro, não? Então, ungido e eterno. Este texto se cumpriu em Hebreus, né? Esse texto de Salmos aqui está relacionado com o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo do 8 ao 12. Então, eu vou lá para o Novo Testamento, vamos lá. Lá no final, já perto das cartas de Pedro e João, Hebreus, capítulo 1, versículo 8 ao 12. 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Parece o mesmo texto que nós lemos, né? Sim, exatamente. 10. E também diz: no princípio, Senhor,
firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Amém. Bom, então, aquele que foi ungido por Deus, estamos falando de Jesus. Existem outras pessoas que são ungidas, é claro. Não? E o Deus eterno. Então, se cumpriu desta forma. E no livro, que foi a última anotação de hoje, que eu passei para os irmãos, no livro de Isaías, está um pouco, viajando um pouco na Bíblia, mas é que eu vou parar de viajar já já. Capítulo 9, versículo 6. É o versículo clássico, por isso que eu coloquei ele aqui. Eu já escutei ele hoje, mas tem mais que um versículo. Então, Isaías, capítulo 9, versículo 6. 9, 6 diz, Isaías, no meio da sua Bíblia, aproximadamente, perto de Salmos, porque um menino nos nasceu. Então, aqui ele já está falando de algo que parece que já tinha nascido. Nos nasceu. Então, nasceu um menino. Para mim, subentende-se isso, mas é uma profecia do futuro, hein? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Está falando de quem? Você já tem uma ideia de que fala de Jesus Cristo, né? Que são alguns dos nomes atribuídos ao Senhor Jesus. Maravilhoso Conselheiro. Algumas pessoas dizem maravilhoso, vírgula, conselheiro. Não, na minha Bíblia não é assim. Na minha Bíblia é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Amém. Então, são alguns nomes que a gente poderia até mudar o assunto, mas né, são todos atributos ao Senhor Jesus. Nós não temos esses atributos, não. E se você voltar uma folha na sua Bíblia, que vocês não têm, eu não passei para vocês. Na sua Bíblia, voltando uma folha, no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. É semelhante, mas está no Novo Testamento também. Capítulo 7, versículo 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Encontrou, irmão Valdecir? Isso. Todo mundo encontrou. Julinho? Amém. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. 2 pontos. Ele vai explicar o que é esse sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o nosso Deus se fez um Deus semelhante aos homens, veio em carne, e ele esteve e habitou entre nós, não? Que está no Novo Testamento. Então, isso se cumpriu a promessa de Deus em que ele habitaria no meio do seu povo, que é Emanuel. E depois que Jesus partiu, nós ficamos órfãos, não? Não. Não, não. Ele mandou quem? Um anjo? Espírito Santo. Eu estou forçando a barra ali para os irmãos. Então, se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, disse Jesus, eu estarei com eles. Amém. Amém? Então, graça maravilhosa. Então, essa é a nossa certeza da presença de Jesus. 2 ou 3, só no Julinho já tem 4. São 4 almas preciosas ali.
e todos esses irmãos que estão conosco. Então, eu tinha falado isso e eu falei, eu vou dar uma misturada no assunto proposital. Então, eu escrevi aqui, né, alguns dados sobre a data de 25/12, que foi instituída em Roma perto do ano 336. Então, era um governo que perseguia os cristãos. É só ver Nero, que foi o maior carniceiro que teve na época. Então, o Nero, né? Mas, perto do ano de 336 da nossa época, na nossa era, isso, depois, né? A nossa era atual, foi pelo imperador Constantino, que foi o primeiro imperador que se declarou cristão. Então, Constantino instituiu, ó, em Roma, essa data de 25/12 para se comemorar esse agradecimento, essa presença de Cristo. Fazia pouco tempo, 330 e poucos anos, né? Então, foi a partir daí que foi aumentando, e com a igreja cristã da Europa e da Itália, principalmente, que não precisa falar quem é, foi que aumentou, então, esta comemoração, que depois passou a ser chamada comemoração de Natal. E alguns dizem, algumas coisas que dizem que não são realidade. Então, nós falamos os Reis Magos. Já ouviu falar disso? Os Reis Magos, não? Já ouviu falar? Não tem rei mago na Bíblia. Os magos não eram reis. Não está escrito isso. Certo? Os magos eram quem? Astrólogos do rei. Então, como foi no tempo de Daniel. Vocês sabem que Daniel então, foi para a Babilônia. Então, lá, o rei, quando estava com algum problema, faz favor, eu tive um sonho e esse sonho é isso, 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 isso. Lembra dessa história? Aí os magos falaram, não, como é que nós vamos saber isso? Aliás, ele não falou nada do sonho. Ele falou, eu tive um sonho, eu quero que vocês revelem o sonho. Os magos lá juntou um monte e falou, você está louco, rei. Como é que você não fala nem o sonho, como é que nós vamos desvendar? Então, era essa a função dos magos. Eles trabalhavam para o rei para desvendar as dúvidas do rei. Aí depois Daniel, então, revelou o sonho para ele, né? Mas a gente sabe que aqui, então, esses magos, né, eram astrólogos. Mas esses magos aqui ouviram a voz de Deus, né? Eles conheciam alguma coisa, então eles foram ver quem era Jesus, o Rei dos Reis, através, então, da estrela que os guiava. Porque está escrito que os pastores, era de noite, e os pastores, então, cuidavam dos seus rebanhos no campo. Então, como eu disse, era praticamente impossível ser dezembro, porque dezembro ninguém ficava naquele frio no campo de madrugada. Quantos reis eram? Quantas pessoas eram? Ali no presépio está o quê? Os 3 reis magos, é isso ou não? Já ouviu falar isso também? Era 3, não? Ninguém sabe, na Bíblia não tem. Mas, por causa dos 3 tipos de presentes, supõe-se que eram 3 pessoas. Então, qual eram os presentes dados a Jesus? Era ouro, que está na Bíblia. Então, uma pessoa, vamos dizer assim, levou ouro, que era presentes dados aos reis. Então, era alguém que era reconhecido como rei. Então, Jesus Cristo, por essas pessoas, era reconhecido como rei. Então, ele mandou ouro. Vamos dizer que era 3, vai? Só aqui para raciocínio. O segundo mandou incenso. Incenso era usado por quem? Quem lembra aí? Pode falar. Quem usa incenso até hoje aí? Não vou falar onde.
São sacerdotes. Eita, português. Sacerdote. São sacerdotes. Então, incenso era usado pelos sacerdotes, as pessoas autorizadas a entrar perante Deus. Não adianta eu querer ir lá, nem Davi, que Davi, a gente sabe que fez coisa errada, né, nessa área. E o terceiro presente era mirra. O que é mirra? Já viu aqui? Já tomou chá de boldo, irmão? Já tomou chá de boldo? Irmã Lucinete? Irmão. Então, aquilo é uma tristeza. Ai, Senhor amado, essa irmã... Para fígado, é? O irmão... Para o estômago. Então, ervas armadas... Hoje está triste. Tem que estudar o português de novo. Ervas amargas usadas no tempo de Moisés, por exemplo. Lembra? Então, vamos instituir que vocês se lembrem no tempo de Moisés. Deus falou, vocês vão utilizar-se das ervas amargas para vocês se lembrarem da servidão no Egito. Então, qual era a finalidade? A finalidade desse homem, vamos dizer que era um dentre os três, só para raciocínio, como eu disse. Então, esse homem, ou esse mago, ele queria fazer o quê? Trazendo essas ervas amargas. Então, presentear, claro que Jesus era recém-nascido, mas alguns entendem como um ato profético pelo sofrimento futuro de Jesus. Entendeu? Então, é tudo isso. A gente sabe, então, que dia 25/12 é comemorado por muitas pessoas de diferentes religiões e seitas. 25/12 é comemorado aí principalmente pelo comércio, né? A gente sabe. E não tem, são diferentes religiões. A gente sabe que atualmente se utilizam símbolos, enfeites, para falar árvore de Natal, Papai Noel, sei lá o que, coisas semelhantes, né? Então são enfeites. Mas muitas vezes, infelizmente, essas pessoas que fazem isso, não são todos, nós sabemos, mas sem o espírito, que é o espírito devido que a gente deve ter nesse dia 25 de dezembro. Aliás, não só 25, mas 365 dias, que é o espírito de adoração e agradecimento a Deus. Por que só dia 25? Bom, antes só dia 25 do que nenhum, né? Claro. Mas ainda mesmo assim, algumas pessoas, nem no dia 25, se chegam ao Senhor com espírito de adoração, de humildade, de obediência e de agradecimento a Deus. Eles querem vender chocolate. Não estou acusando ninguém, evidentemente, porque eu não sei quem é. Mas nós, ou seja, todo aquele cristão, ele deveria comemorar a data com reverência e sinceridade do coração. Por isso que eu estou falando, comemorar. Eu sou contra comemorar? Não, de forma nenhuma. Mas comemorar, então, essa data com reverência, sabendo o significado real. Então, eu escrevi, não? Então, esse é um evento que deve expressar a chance de salvação ao perdido, que é o principal. Então, aí vai 2 versículos somente para terminar, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Então, o que é que você acha da comemoração? É só se basear nesses 2 versículos. Não acredita em mim só, não. Vamos usar a palavra de Deus verificar o que é que diz. São 2 versículos conhecidos, de Paulo. Capítulo 10, versículo 23, de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem não encontrou, diga amém. Ok, todos encontraram. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.
certo? Então, cada um de nós tem que refletir se a nossa comemoração de Natal está dentro disso que Paulo está falando. Claro que ele vai dar uma apertadinha um pouco mais. Então, como eu disse, cada um de nós tem uma certa opinião sobre esse assunto. É bíblico? Não. Não está na Bíblia? Não. Então, é extra-bíblico. Por isso que eu escolhi esses 2 versículos. E voltando uma folha na sua Bíblia, no capítulo 6, na minha 2 folhas, voltando ao capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 12. Ou seja, é aquele versículo e mais um pedacinho, né? Então, o primeiro era no capítulo 10, versículo 23. Agora é no capítulo 6, versículo 12. Claro que eu estou tirando esses 2 textos de um contexto, não se esqueça. Mas serve para cada um de nós. Não é somente nesse contexto que ele é válido. Tudo me é permitido. Ou seja, Deus não obriga ninguém a chegar à salvação. Deus não obriga ninguém a aceitar Jesus. Nós é que forçamos uma barra de vez em quando. Vai lá na frente, irmão, aceita Jesus. Não é assim, Julinho? Vai lá na frente, aceita Jesus. Então, tudo... a gente força a barra aí, principalmente o irmão que está lá na frente pregando. Então, tudo me é... Pode desligar o microfone se quiser. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Pronto. Então, não é que vale só para essa comemoração de 25 de 12. Tudo aquilo que me é permitido, mas eu vou selecionar. Tudo me é permitido, mas eu vou ver o que é que me serve. Está de acordo com a palavra? Opa, vou fazer. Está contra a palavra? Não posso fazer. Me é permitido, mas não me é bom. E além de não ser bom, eu também vou rejeitar aquilo que não edifica, que é como nós lemos. Então, é aquilo que não é bom para o cristão que procura andar em santidade. Não é o cristão que é santo, não tem nenhum santo, não? Somos pecadores. Continuamos pecadores. Mas sempre procurando aperfeiçoar, então, a nossa santidade, o nosso grau de intimidade com o Senhor, de comunhão com o Senhor e de comunhão também com os irmãos. 7 e 6, a irmã Mieko vai falar uma palavrinha. Complementando tudo isso, é muito importante saber tudo isso, mas o sentido verdadeiro da vinda de Jesus é que nós temos a natureza pecadora e nada nenhum ser humano, nada pode nos salvar, nos perdoar do pecado, né? Só Jesus Cristo, ele veio para isso, para perdoar todos os nossos pecados. E ele veio para que todos aceitassem ele como Senhor e Salvador, né? Mas a humanidade, ele afasta porque o pecado é morte, afasta a morte espiritual, né? Então, ele veio para nos dar a paz, perdoando nossos pecados, a paz o quê? A paz espiritual que realmente nos tranquiliza, nos anima, faz mudar de vida, né, do estilo de vida que levamos de pecado. Então, este é o mais importante de todos, é o sentido verdadeiro do Natal, é isso, sabe? Nascimento. Então, esse Natal, as crianças eram pequenas, ainda compravam os presentinhos. Esse ano a Miliane falou assim, não, as crianças já têm 3 e 6, não compra presente, porque Natal eles não podem associar presente de jeito nenhum. Eu não quero que você compre nada. Amém, falamos um amém rapidinho. Falamos amém. Aí, Noah, fazendo uma boquinha aí, ó, e Noah. vai na escola dominical, recebe presentinho, recebe docinho, aí, Noah, tá recebe certo. o que faz, né? Então, ela falou, mãe, eu não quero, eu não aceito. E também, não é que complementando, mas a gente sempre deve expressar a nossa alegria interna, né,
expressar exteriormente a nossa alegria interior. Não somente nesse dia, mas pelo menos nesse dia, né? É o que... E com certeza, como disse a irmã Mieco, Jesus Cristo nasceu, cresceu, sofreu, padeceu, foi morto, sepultado, ressuscitou e vivo está para todo sempre. Tudo isso em nosso favor, Amém, pela graça Senhor. de Deus, Amém. pelo favor Amém. imerecido do nosso Deus. Amém, Senhor. Amém. O irmão Valdeci já tem que sair daqui a pouco. Então, vamos terminar a nossa orando ao Senhor e encerrando, então, esta nossa reunião. Esqueci de um ano da filha do Daniel. De pedir oração. Amém. Me enviei foto para os irmãos, né? Tá daquele jeito. Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecidos a Ti por esta tão grande redenção, esta tão grande salvação, que devemos comemorar, que devemos, Senhor, festejar, sempre e sempre, continuamente, a salvação que veio através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nasceu, cresceu, sofreu, padeceu, foi morto, Senhor meu Deus, sem merecer, inocente, mas por causa do meu pecado, ele se fez pecador em meu lugar, tomou sobre si os meus pecados, as minhas dores, as minhas enfermidades, as nossas enfermidades, as nossas dores e os nossos pecados, e cravou naquela rude cruz, por amor de um tão grande pecador como eu. Continua a estar conosco nesta semana, com aqueles que estão neste momento, conosco, aqueles que vão estar vendo este vídeo, aqueles que não podem estar conosco neste momento. Nós te pedimos a tua santa presença e te agradecemos por esta misericórdia infinita, demonstrando este amor incondicional através do teu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação e a vida eterna junto de ti, ó Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.